iniciando a gravação, né? Então hoje nós vamos continuar naquela fase da renderização ainda, mas eu vou renderizar agora uma lista de componentes. Uma lista que a gente vai criar como fixa. Então a gente vai renderizar essa lista na tela, né? Para isso a gente vai criar uma pasta, a C15 produtos, e dentro dessa pasta a gente vai criar os produtos e a lista de produtos que serão renderizados. Então vamos lá. Cadê o... Tá aqui. Então vou criar aqui um C15, né? A pasta. Produtos naquele padrão top nosso, é o nome do padrão e tal. E aqui eu vou criar dois arquivos. C15 produtos.js e vou criar o C15 lista produtos.js. Beleza? Bom, na lista de produtos, né, os produtos que a gente vai renderizar, eu criei um array aqui com esses produtos, né? Por enquanto a gente está renderizando aqui, por enquanto a gente ainda não acessou base de dados nenhuma, então eu criei uma listazinha aqui para a gente poder renderizar. Então vamos lá. Então produtos, não vai ter nada de React aqui, vai ser simplesmente essa lista aqui, dentro do arquivo de produtos.js, são os produtos que eu quero renderizar. Tá? E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, que vai ser o ID, colocar 1, nome, deixar em branco aqui por enquanto, e preço. Vou colocar 99 aqui, por enquanto. Tá? E aí eu vou replicar isso aqui algumas vezes. 1, 2, 3, 4. Vamos mudar aqui. 2, 3, 4, 5. Então, primeiro nome aqui eu vou colocar o Kindle e-Reader Tablet. Deixa eu ter um preço para ele qualquer aqui, de 149, alguma coisa. Caderno. Ter 20 matérias. O caderno tem R$19,99. PlayStation 5. Eu botei caderno 20 matérias, só para ficar igual. PlayStation 5, 2.599. MacBook. Botei 9.000, 8.000, 8.700, 8.979. 8.979. E por fim, eu coloquei uma caneta. Eu acho que foi 4,99. Beleza. Salvei. Tá aí. Na lista de produtos, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse cara aqui, né, usando uma função que até agora a gente não tinha usado, que é a função map. Tá? Essa função ela é extremamente utilizada. Deixa eu chamar o nosso componente funcional. Então, React, o text, o estilo tem que dar um pulinho para cima aqui. Então, botar mais um pontinho. Vou importar logo o C15 aqui.
o import C15 de produtos, porque a gente vai utilizar ele aqui dentro. Então, vou abrir um fragmentozinho, vai fazer muita coisa além disso. Tá show. E aí, o estilo tal, lista de produtos. E aqui que a gente vai usar o nosso componente. Então, eu vou abrir umas chaves aqui para a gente programar um pouquinho os JSX. O que a gente vai fazer? O componente C15, que é a lista que a gente está querendo renderizar na tela, né? Ele vai ser... Opa! Dá para voltar? Aí. Tá? Então, vou chamar o C15 produtos.map, que é a nossa função de mapeamento. Então, o método map é invocado, é chamado a partir de um array. Ele recebe como parâmetro uma função de callback. Tá? Então, ele vai receber como parâmetro, isso aqui é uma função, né? Esse aqui tem um P, que é uma função aqui, que ele vai retornar essa lista, que é invocada para cada item e retorna o valor do item equivalente ao array resultante. Então, ele recebe essa lista lá de produtos e ele mapeia essa lista para itens de um array que vai ser apresentado na tela para a gente. Transforma esses elementos, o map transforma os elementos de um array em um array modificado, que é o que a gente vai apresentar para o usuário. Neste exemplo, temos os objetos e esses objetos serão transformados em JSX. Então, aqui eu vou colocar um P, que vai receber, eu botei para baixo, que vai receber, ele vai retornar cada lista renderizada. Então, com text, botei estilo? Não. Então, o P, que é cada item, o P é p.id, deixa eu fazer aqui. Então, abriu parênteses, só para botar um parênteses, e aí bota o nome do cara aí depois. Um espacinho, P. O nome do produto. Esse nome eu estou tirando daqui, né? É o nome do atributo. O ID é o nome daqui, aqui, e o preço, né? E, por fim, o P.preço. Tá? Eu ainda botei nada, mas tá bom. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E uma coisa que eu esqueci de fazer foi iniciar o nosso React Native. Iniciar o nosso emulador. Tá? Então ele vai pegar a lista de produtos, enquanto que ele renderiza, inicializa o emulador, ele vai pegar a lista de produtos, né, que é essa lista que nós passamos para ele, é um array, e ele vai pegar cada elemento desse array
e vai mapear e retornar para a gente, né? Dentro desse formato que a gente está colocando. A gente vai precisar mexer aqui, e vamos mexer logo. Eu fiz até a telinha de IoT, aquele negócio que eu estava mostrando antes. Aqui, comenta. Aqui, comenta. Comenta e comenta. Vou fazer logo o import C15, lista produtos. E vou chamar o C15, lista produtos, aqui no nosso AppName. Deixa eu ver se ele já chamou aqui, se ele renderizou. Está terminando ainda. Tá? Então a ideia, deixa só ele acabar aqui. A ideia é isso, ele pega um objeto qualquer, poderia ser uma tabela, porque a gente não tá acessando tabela por enquanto. Ele pegava uma tabela e poderia renderizar na tela para a gente os dados dessa tabela. O interessante é que esses objetos de renderização, eles não renderizam, se for uma tabela, que é muito, normalmente são vários itens, né? Não cabe na tela, ele não renderiza a tabela toda, não. Ele vai renderizando à medida que ele vai precisando da tabela. Ele não vai de uma vez só, não. Ele vai parte a parte. À medida que você vai rolando a tabela, ele vai mostrando para a gente. A gente vai fazer isso mais para frente um pouco, mas isso também valeria também essa mesma, se a gente tivesse um array aí com, sei lá, 200 itens, ele não baixa os 200 itens de uma vez só, não. Ele vai renderizando pedaço a pedaço do array. Tá quase. Eu faço isso antes. Hoje eu acabei esquecendo. Bom, aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu já vou mostrar, ele já vou adiantar. Ele vai dar uma warning aqui, ele vai dar um errozinho aqui, ó. Não esquecer de atualizar o app, né? Isso que a gente acabou de fazer e tal. Porque o que está acontecendo aqui? Por que está gerando uma advertência, uma warning aqui, ó, pra gente? Dizendo que cada elemento da lista deve ter uma propriedade chamada key, que seja única. É o que ele diz aqui, ó. Porque sempre que você gerar uma lista de elementos no React, ele coloca essa advertência para que seja colocado um atributo chamado key. E é esse atributo, esse key, que tem o valor único. No nosso exemplo, nós vamos usar o key como sendo o ID do produto, porque a gente sabe que ele é único, nesse nosso exemplo. Eu posso usar o nome como key? Posso, só não pode ter repetição, né? Aí eu uso o nome do empregado como a chave primária. Eu já trabalhei numa empresa que tinha 2 Sérgio Ferreira. Entendeu? Então era o mesmo nome, eles eram homônimos, não tinha nada um a ver com o outro, não. Mas eles eram homônimos. Deixa eu ver como é que está aqui nossa vida. Está aqui. Tá? Deixa eu salvar tudo aqui para ele renderizar o que a gente acabou de fazer. Agora ele está fazendo download. Então tá lá, nossa lista de produtos. Nossa lista de produtos e com aquela warning que a gente estava citando aqui agora. Tá? A warning está dizendo para a gente que ele precisa de uma chave única, uma chave key única. Tá? Então, mas mostrou para a gente e com parênteses, que a gente colocou o parênteses aqui, né? Se colocasse um traço, seria um traço.
Tá? Então, só para ficar claro. Então, o nome, que a gente pode até mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho esse texto aqui, Kindle, caderno, vídeo, já coloca de nada, poderia colocar pelo menos um sinalzinho aqui, mas vamos continuar lá. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a propriedade key sendo o PID. Então, vamos fazer isso. Aqui dentro, a gente precisa de uma propriedade key. Esse key vai ser o nosso P do produto ID. Vou fazer como é que está lá, só para a gente fazer o código igualzinho. E funcionou. Não funcionou não, que eu não mostrei. Ele sai a warning. Está renderizando. A warning saiu, melhorou um pouquinho aqui o preço. Tá? E aí, ou seja, sempre que a gente trabalhar com lista, a gente precisa usar esse atributo key. Tá? Que é a forma que o React tem para encontrar facilmente esses elementos numa lista, através do seu ID, que é único. Se houver uma mudança em algum elemento, o React, de forma muito precisa, muito cirúrgica, consegue encontrar esse elemento imediatamente. Então, por isso que a gente precisa usar esse key, né? Que é uma chave única, pode ser um nome, pode ser qualquer atributo, desde que seja único. Não tem problema ser uma string aqui não, desde que seja único. Normalmente a gente coloca, se eu estivesse acessando uma tabela de fato, normalmente a gente coloca a própria chave primária, né? Porque a gente já sabe que ela é única. Então, para não ficar com dor de cabeça aí de algum elemento para verificar se tem, né, parará, a gente coloca a PK. Pode botar uma chave candidata, que uma chave candidata no banco de dados, ela é única. Né? Eu coloco o ID para o aluno na tabela de aluno. Beleza, eu também coloco. Mas e o CPF do aluno? Não poderia ser colocado? Sim. Então, o CPF poderia ser um atributo único, não poderia? Poderia. Ele poderia ser identificador? Poderia. A gente não usa. Ninguém usa, na verdade. Ou pouca gente usa. Então, a gente coloca um ID, que é um sequencial lá qualquer, que é único. O CPF é o quê? Uma chave candidata, chave primária. Mas não é a chave primária. Então, ele é chave candidata. Mas sendo chave candidata, ele tem que ser único, não pode se repetir naturalmente e não pode ser nulo. Ele só não identifica um elemento unicamente. O que significa isso lá em banco de dados? Eu não posso relacionar uma foreign key com uma chave única. Eu só posso relacionar uma foreign key com uma chave, uma primary key. Então, ela não é a primary key, mas ela tem as características de não pode se repetir, não pode ser nulo, ela só não identifica unicamente o registro. Então, eu poderia colocar o CPF se fosse um caso aluno, um cliente, poderia colocar o CPF, né? Mas aqui a gente coloca o ID mesmo. Bom, eu poderia fazer isso de uma outra forma, né? Criar uma função. Então, eu crio a função e chamo essa função. Aqui, ó, a gente tem que ter o seguinte, ó. Aqui faz a chamada da função. Não é passar a referência dela, não. É fazer a chamada dela. Na hora que renderizar esse componente, essa lista tem que aparecer. Eu não estou apertando o botão para a lista aparecer. Poderia até fazer isso. Aqui eu não estou fazendo assim. Então, quando o componente renderizar, aqui não tem botão. Quando o componente renderizar, essa função tem que ser executada. Então, se eu tivesse no botão na propriedade onPress, eu poderia listar, eu aperto, aparece a lista. Aí, beleza. Aí eu colocaria só a referência da função. Mas nesse caso, não. Eu quero que aquela função seja executada. Então, eu não renderizo.
Então, vou criar aqui, não vou criar nada, eu vou mudar aqui mesmo. Então, vou criar uma função, né? Então, função, acho que eu botei obter lista produto e vou pegar esse código que está aqui agora, esse código aqui, ó, do return, eu estou retornando o componente, olha a leitura aqui, eu estou retornando esse componente e dentro desse componente, que é uma lista, que é um array, eu vou retornar cada elemento desse array para ser apresentado na tela. Por isso tem dois return. Estou retornando um componente inteiro. Só que dentro desse componente existe um array. Então aqui eu estou mapeando esse array para que cada elemento desse array seja retornado. Tá? Então, ó, vou até escrever aqui, ó, return C15 produtos, tá? .map. Abriu o map. Beleza. O que eu vou retornar aqui dentro? Eu vou retornar o P do produto. Joguei para cá. Aqui a gente pode até fazer assim. Não tem problema de indentação aqui. Tá? Joguei para lá. Beleza. Bom, como é que vai ser o retorno dessa lista? Aí aqui está aqui dentro. Ó. Return text, key p.id, tem estilo, não tem estilo. E aqui eu vou replicar aqui, né? Só que eu coloquei mais algumas informações aqui. Então eu vou pegar isso aqui, ó, vou jogar para cá. Mesma coisa. Só que aqui, ó, botei o produto tem o preço de tem o preço. Botei D não. Tem o preço. Tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar essa função. De fato, obter lista produtos, executando a função. Não é passando a referência dela, não. Executando mesmo. Tá? Nosso componente mudou um pouquinho, né? O layout da nossa lista aqui mudou um pouquinho. Vou dar uma salvada aqui, ele vai aparecer uma outra lista. Então, já apareceu uma informação a mais aqui, o produto tal tem o preço tal, o caderno... Deixa eu dar uma melhoradinha, não sei se está muito ruim aqui. Não precisa não. O caderno tal, PlayStation tem um preço tal, MacBook tal, caneta tal. Caneta está até minúsculo. Deixa eu botar a caneta maiúscula aqui. Tá? E aí eu consigo executar essa função. Qual a melhor maneira de fazer? Depende. Né? Eu gosto muito de separar o código, a lógica dos componentes. Eu prefiro. Né? Eu não gosto muito de misturar lógica aqui dentro, não. Quando a implementação aqui ela é muito estreita, muito pequenininha, e às vezes, eu até coloco aqui, mas quando a nossa função, às vezes pode ser um pouquinho mais, né, começa a ter alguns detalhes a mais, e aí eu gosto de separar. Eu não gosto de colocar junto, não. Bom, como é que a gente faz usando um outro componente, um componente chamado flatlist? A gente vai fazer um segundo exemplo usando essa lista, a mesma lista que a gente está usando. Mas agora vamos usar esse componente, o flatlist. Vamos criar lá dentro de produtos, uma lista produtos 2, segunda versão, aqui dentro mesmo. Então aqui dentro eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o C15 lista
produtos, só que a versão flat list, que é a versão 2.0. E aqui a gente vai implementar essa versão. Tá? Nesse componente, ao invés de renderizar com o método map, que nós renderizamos agora, que é muito utilizado também, nós vamos renderizar usando a flat list. Bom, vamos um segundo exemplo usando a lista. Vamos agora usar o flat... Ficou meio estranho esse texto aqui. Para isso, vamos duplicar o componente, já duplicamos. E aqui, aqui no flat list, nós vamos usar 3 propriedades. A propriedade data, date, né, de dados, a propriedade key extractor e a propriedade render item. Então, são as 3 propriedades que a gente vai utilizar no nosso componente aqui, o flat list. O data, que é da onde vem os dados. O key extractor é a chave dele, é o key lá do map, e o item que será renderizado. Tá? Então, da onde que eu vou buscar esse cara? Vou buscar daqui, ó, do C15 produtos, que eu importei aqui. Quem vai ser o meu ID? O ID vai ser o item, né? O I aqui é de... poderia ser X, poderia ser qualquer coisa. Eu botei item e i.id. Em alguns casos, ele te exige, no keyextract, botar como string. E aí você usa esse símbolozinho de crase aqui, que eu esqueci o nome, eu falo crase, mas tem um outro nome esse caractere aqui. Ó. Crase, o dólar e interpola aqui o ID. Ele transforma isso aqui para string. E o render it, que vai ser o produto que vai ser renderizado. Tá? Esse produto aqui, ó, ele está sendo renderizado lá em cima. Então, cada item do produto vai ser apresentado, vai ser renderizado dessa forma. Então, ele vai receber o item, que eu estou chamando de P, e aí eu vou retornar esse item com esse formato aqui. Eu botei até um tracinho para a gente fazer diferente do que a gente tinha feito no exemplo 2. Bom, vamos implementar essa brincadeira aqui. Nosso componente funcional. Vamos subir um para o estilo. Tá? Vamos importar logo o produto, que a gente vai utilizar ele. C15 é o produto, né? E aí a gente vai brincar com ele aqui. Vou abrir um espacinho aqui para a gente poder criar essa renderização aqui. Opa! Mas vamos trabalhar aqui primeiro. Bom, isso aqui não mudou. Continua a lista de produtos. É o label lá nosso que vai aparecer para a gente. Esse label aqui, né? Ele está com fonte grande. E aqui embaixo eu vou usar o flat list. Né? Eu tenho que chamar o flat list lá em cima, que a gente não chamou. Flat list. E aqui embaixo eu vou chamar o flat list. E aí eu vou utilizar... O que está dando? Ah, tá. Eu tenho que encapsular isso, eu tenho que fazer isso aqui. Senão ele está com mais de um componente já, né? Botando flat list já são 2. E aí, primeiro aqui, ó, da onde que vem? Então, o data vem da onde? C15 produtos. Key extractor. Ele vai ser o quê? Ó? Vai ser o I do índice, né? Podia ser P, podia ser X aqui.
ele vai receber o i.id, que vai ser único. Então, i.id. Eu vou colocar sem usar a crase, dólar e tal. Vou colocar direto. Se der ordem, depois a gente altera. E o render item. Render item, que vai ser aquela funçãozinha que a gente vai criar ali, não é uma função, né? Vai ser isso aqui, ó, essa função aqui que a gente vai criar aqui, que vai ser produto render. Aqui eu vou criar const produto render. Ele vai receber o item, e aí eu já vou usar o destruct aqui, que vai ser, que eu vou chamar de P. O item é uma arrow function, e aqui ele vai retornar esse cara aqui, né? Que a gente já até retornou em outros, só que em um outro formato. Chamando o P ID. Estou usando o P aqui por causa do P aqui, ó. É esse P que eu estou usando. O parênteses para ele separar aqui, né? Abre parênteses, o nome do cara. O nome do sujeito, do produto. P.nome. E aqui eu botei um tracinho. P.preço. Vou botar um R cifrão aqui, só para ficar o P.preço. Tá? Então, se a gente não fez nada de errado, ele vai dar certo. Se não der certo, porque a gente fez alguma besteira. Chamando. Ah, não, faltou chamar, né? Então, show. Faltou só isso aqui. Import C15 o V2, né? C15 V2 barra tal. Salvei. Agora sim. Ele fica até num formato mais organizado, tá vendo? Né? Aqui, ó. Deu erro aqui, ó. Ele fica até... Deu um erro, deu uma ordem, né? Ele fica até num formato mais organizadinho do que estava antes. Eu gosto desse componente por causa disso. A forma de apresentação dele é diferente. Então, vamos botar aqui o dólar. Peraí. Dólar. Ele não usou crase, não. Quer dizer, ele não usou a crase. Eu não botei a crase. Botei a aposta. Tá? Provavelmente ele vai tirar essa warning. Salvar. Aquela warning que apareceu aqui não aparece mais. Por que apareceu essa warning aqui? Não, ele não tem. Não. Eu digitei errado? Ah, fecha, tal.
Igualzinho. Não sei por que está aparecendo a Warner agora não. Eu já havia até testado isso aqui. Será que eu digitei alguma coisa errada aqui e não estou enxergando? A princípio parece a mesma coisa. Né? Depois eu vou ver. Ele não deveria estar aparecendo essa warning, não. Ué. Mas aqui não tem o que, cara. Por que ele deu esse erro aqui? I don't know. Já tinha feito ele, inclusive, assim. Deixa eu copiar o que eu fiz, porque para montar o exemplo. Talvez eu tenha digitado alguma coisa errada aqui. Continua não orne. Lista produtos 2. Deu warning de novo, depois eu vejo. Deu warning de novo. Não era para ter dado warning. Ele está dizendo que precisa ter um key aqui. Eu vou colocar um key aqui, ó. P.id. Mas eu tinha feito sem o key, continua. Então o key não é aqui. Tinha feito sem o key. Essa implementação aqui foi o que eu fiz para vocês, para colocar aqui, ó. Ele está igualzinho esse aqui. Não tenho que colocar nem tirar. Tá exatamente o que eu digitei aqui. Export props. Vou colocar esse key aqui. Ele tem até uma propriedade key. Mas quando você usa o key extract, ele não precisa. Eu vou chamar de .id. Ele não precisa aqui. Deu erro. Não é assim. Bom, enfim. Eu vou ver o que houve para estar dando se... Eu nem uso essa propriedade key aqui. Continua. Aonde que ele está reclamando? Depois eu vejo. Depois eu vou ver. Não sei não. Não era para ter dado. Eu executo, tiro o print e coloco aqui. Não era para ter dado.
Enfim, coisas que acontecem. Pessoal, hoje a gente vai parar por aqui, tá? Então, a gente viu a renderização de uma lista, né, usando array e usando o map, a função map, tá? Ela é extremamente utilizada, né? Map, reduce, que a gente vai ver mais para frente. Ela é extremamente utilizada aqui no React, esse ponto map aí. Ela faz 1 milhão de coisas, 1 zilhão de coisas que você faz com esse map. E vimos usando o flatlist, que para esse tipo de aplicação é um componente que eu gosto de usar. Não sei, e aí eu vou ver na quarta-feira que vem. Eu fiquei intrigado com isso aqui. Ó. Eu não sei por quê. A lista deveria ter uma chave única, mas o que extrato já está aqui. Ó. Já está aqui. Inclusive, eu botei com essa... porque eu quis colocar, porque na verdade nem precisaria. Né? Poderia ter direto assim. Poderia usar direto. Aqui vai dar erro. Curioso. Ele não deu erro. Nem o warning, até o warning saiu. Ele aceitou o inteiro e até o warning saiu. Enfim. Não sei por que aconteceu. Isso aqui foi na verdade, eu fiz assim e deu certo. Tá? Fazendo a transformação para string e deu certo. Mas aí quarta-feira que vem a gente volta a conversar. Beleza, gente? Bom feriado aí. Aliás, tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Boa tarde, João Vitor. Agora que eu vi. Beleza? Então, ó, bom feriado para vocês. Quarta-feira que vem, eu vou ver o que aconteceu para ter dado essa warning aí, que não deveria ter dado. Deveria ter dado agora. Quando eu tirei ele deveria ter dado um warning, deveria ter sido ao contrário. Mas não sei por quê. Tá? Mas eu vejo aqui e falo com vocês na quarta-feira que vem. E aí a gente continua quarta-feira que vem com outros tópicos. O Gustavo, ele estava conversando comigo, quando é que a gente vai começar a fazer projetos e tal. Em breve, tá? Mais umas 2, 3 semanas aí, a gente encerra essa parte teórica e aí a gente começa já com alguns projetinhos. Ah, até onde que a gente vai chegar? Depende mais de vocês do que de mim. Depende do que vocês... De repente tem alguém aí fazendo alguma coisa de projeto final 1, que queira já fazer um protótipo. Vamos tocar isso, tá? E aí cada um faz o seu. Fazer sempre em dupla, né? Mas aí cada um faz o seu aí, beleza? Então, encerrando aqui. Bom feriado e até quarta-feira que vem.